Fala galera, um Bolsa na Rua para vocês e dessa vez eu vim visitar um fundo imobiliário para entender como que ele funciona, principalmente porque ele é um fundo imobiliário que tem um grande foco residencial. É algo que é muito comum lá no mercado americano com os REITs, mas aqui no Brasil é algo que ainda está começando e eu quis conhecer, até porque ele está aqui no coração de São Paulo, tem 2 imóveis muito bem localizados e com um baita padrão construtivo. Então confira esse vídeo até o final. Bom galera, estamos aqui dentro de um apartamento do V-House, estou aqui com a Carolina Berg, que ela é cofundadora e CEO do JFL Living. E Carol, queria primeiro agradecer por você ceder esse espaço para que a gente possa trazer esse conteúdo para todos que seguem aqui o Vamos Pra Bolsa. E assim, eu como investidor sempre procuro pelo RI para conseguir ter informações dos fundos imobiliários, principalmente aqueles que estão entrando no mercado, estão fazendo emissão. E vocês, poxa, abriram esse espaço para até mesmo conhecer e até mesmo ficar aqui para entender como que funciona toda a dinâmica. Então acho que isso faz toda a diferença e vocês serão aí os maiores beneficiados. Carol, queria que você falasse um pouco de você, do seu background e também do que é o JFL Living, por favor. Eu comecei a trabalhar no mercado imobiliário em 2006. Eu brinco que quem começou a trabalhar nessa época foi abduzido e não consegue mais largar, né? Vira paixão. Tanto na parte de banco de investimento quanto nas empresas. Então, participei por todo esse boom dos IPOs, das incorporadoras. E voltei para banco de investimento. Quando eu voltei para banco de investimento, eu trabalhei por acaso na Plural, era head da área de real estate de investment banking. Eu comecei a estudar esse segmento, junto com meu sócio, como uma forma de ajudar os incorporadores na época. E a gente achou tão bom que a gente resolveu virar investidor, né? E aí, falando um pouquinho, né, de você ter ficado aqui, da sua vivência, quando a gente fala da JFL Living, a gente fala que a gente não aluga apartamento, a gente vende experiência. Então, é super importante que você tenha ficado aqui, que você, né, possa passar isso para frente, porque, tirando isso, são vários, vamos dizer, pedaços de tijolo, né? Então, a gente montou a JFL Living em 2015, a gente começou a comprar terreno, hoje a gente tem sete empreendimentos em diferentes fases de desenvolvimento. 2 desses empreendimentos são objeto de oferta, o V-House, que é onde a gente está aqui hoje, o Vila Olímpia. E desde então, hoje a gente tem, desses 2 empreendimentos, 235 unidades em operação, mas nossa primeira ideia era bater 800 unidades em desenvolvimento desenvolvidas até o final de 2020. Hoje a gente já bateu e continua crescendo. Para a gente é super importante essa operação, porque a gente continua, nós continuamos sócios do fundo, coproprietários dos empreendimentos. Nossa ideia não é sair dos empreendimentos, nossa ideia é realmente levantar dinheiro para crescer. Bom, Carol, acho que é bem legal essa ideia do JFL. Acho que estando aqui trouxe uma experiência muito melhor, até mesmo para falar para vocês o que tem aqui dentro, porque vai muito além de ter um lugar para você ficar, tem toda a experiência. E eu queria que você falasse para todos aqui que nos assistem sobre isso, né? O que vocês pensaram em termos de experiência? Porque eu sei que o V-House ele está muito bem localizado, galera. Ele está aqui no coração de São Paulo, então quem quer ir para Faria Lima está alguns passos de lá. Quem quer ir no Shopping Eldorado, por exemplo, está muito perto. Quem quiser ir para Marginal Pinheiros, às vezes pegar até mesmo a Castelo depois, está tudo muito perto, né? Então você tem várias conexões ali, e tem também a própria questão aqui de que vocês têm uma baita estrutura, sejam de piscina, sejam academia, enfim, tem muita coisa, muita experiência, café da manhã como se fosse um hotel, mas enfim, muito melhor essa experiência, a lojinha da AMI, tem muita coisa que vocês fizeram aqui para trazer uma boa experiência. Então, eu queria que você passasse um pouco desse conceito e principalmente de onde veio isso, né? Porque particularmente aqui no Brasil eu nunca vi nada similar a isso. Eu queria que você passasse um pouco da história, né? Da onde veio a ideia de ter tudo isso e o que vocês priorizam, né? Porque quando nós pensamos em fundos imobiliários, eu particularmente analiso ali shoppings, lajes corporativas, eu olho muito para a localização. Isso é muito preponderante, mas tem outros termos também importantes que você também linka além da localização. Então, acho que passar esse comparado geral, assim, do que é legal, do que vocês pensaram e por que o JFL ele tem um diferencial, vai ser legal. Primeiro, essa questão de da onde surgiu. Surgiu, obviamente, olhando um retorno financeiro, mas da ideia de que as pessoas precisam cada vez mais de facilidade, de praticidade, mais de conforto. Então,
Então, você não quer, por exemplo, aqui a gente tem clientes ou moradores, ou que a gente chama de fãs, de vários tipos. Então, tem gente que mora fora de São Paulo, tem gente que mudou de São Paulo, quando a gente fala long stay, né? As pessoas moram aqui normalmente. Hoje, nosso prazo médio, se eu não me engano, são 23 meses, né, de locação, para os médios contratos. Então, as pessoas moram aqui e usam como casa, né? E casa traz esse conforto e aconchego da sua casa. Então, por mais né, você ter o lado do hotel, ou né, que você brinca desse serviço de hotel, mas você tem essa, vamos dizer, privacidade e confidencialidade de você estar na sua casa. Então, comparando com o hotel, tem menos giro. As pessoas não podem vir aqui alugar um apartamento no balcão, você tem que passar por uma análise de crédito, assinar um contrato de locação normal. Então, assim, nesse sentido, a gente já mudou um pouco o produto e a relação locador-locatário, né, do morador. Aí entra, de novo, essa questão que eu te falei de praticidade, de conforto, né, porque hoje as coisas são muito rápidas, as pessoas têm pouco tempo. Então, a localização é super importante nesse sentido, né? E os serviços, ou o que a gente diz dessa experiência também. Porque quando a gente foi olhar lá fora, os REITs, né, e você olha o mercado americano, europeu, ele é muito mais evoluído, ele já né, tem muito mais histórico que a gente desse tipo de produto, ele é super subsegmentado. Então você tem lá os student housing, senior housing, corporate housing, cada um tem um pouco de características diferentes. Aqui, como não tinha nada, entendendo que a gente está no Brasil, né, a gente preferiu, ao invés de carimbar o produto, falar, olha, máxima do setor imobiliário, localização. Vamos ter bons apartamentos de 1, 2, 3 dormitórios, mobiliados em São Paulo, com boas localizações, e esse é o nosso público. Quem são as pessoas que precisam de apartamento mobiliado de 1, 2, 3 dormitórios em São Paulo? Pode ser estudante, pode ser sênior, pode ser... Né? Aí você acaba que você não vai lá e bloqueia o que é esse produto, né? E essa diversidade é muito legal também, eu não sei se você desceu lá, você passeou ontem ou hoje, mas tem uma diversidade. Às vezes o pessoal mais velho quer conviver com gente mais nova, às vezes o pessoal mais novo quer conviver com outras pessoas mais novas. O pessoal chega de fora do Brasil, né, e tem uma socialização, né, mas ela não é obrigatória, comparando um pouco aí com o co-living. Né? Você tem a sua casa e se você quiser socializar, você tem o espaço de socialização. Inclusive a gente, como parte do produto, a gente incentiva às vezes, né, essa socialização. A gente tenta entender quais são os interesses das pessoas que estão morando aqui e cria alguns produtos ou alguns eventos linkados a esses interesses. A pessoa pode ir ou pode não ir, né? E isso acaba criando, né, o que a gente chama das comunidades, né? E acaba criando efetivamente esse conceito de vizinho, de olha, esse aqui é meu vizinho, então vou respeitar o espaço, vou respeitar a convenção de condomínio. Essa questão da relação locador-locatário, né? E quando eu falo da facilidade, praticidade, normalmente para você achar um apartamento legal em São Paulo, você precisa lá procurar, aí tem múltiplos, esse mercado ele foi criado aqui no Brasil e cresceu super pulverizado, principalmente por causa da inflação. Quando você olha lá fora, né, os detentores de imóveis residenciais são, na nossa grande maioria, institucionais, os residenciais para renda, e essa facilidade de você estar negociando com um institucional, né? E não, cada dia você vai pegar o humor do locatário. Você ligou, estourou, sei lá, alguma coisa no apartamento. Você liga pro locatário, você que está usando, a culpa é sua. Então, essa relação também ela fica mais fácil, entendeu? Muito bom. Acho que é bem legal esse paralelo que você trouxe aos hotéis, né? Porque muitos investidores de fundos imobiliários ficam receosos a investir em fundos de hotéis porque tem uma sazonalidade muito grande, depende muito do ciclo econômico também para as pessoas viajarem. Só que o grande foco, tanto aqui do V-House como do VO 699, são pessoas de alta renda.
Então são pessoas que, eventual cenário de crise, não vão sofrer tanto assim, porque elas têm um padrão um pouco maior. E também tem a própria questão de previsibilidade. Quando você pega um hotel, você não tem tanta previsibilidade, ele depende muito de temporada. Aqui você tem algo residencial e principalmente com contratos maiores, como você falou, uma média de 23 meses aí o contrato. Por que vocês têm esse foco em pessoas de alta renda? Porque isso, de certa forma, se reflete até mesmo no próprio padrão construtivo que tem aqui dentro e tudo mais. Por que esse grande foco em alta renda aqui em São Paulo? Acho que primeiro foi para essa questão que a gente falou de localização, né? Depois pensa um pouquinho, a gente começou a investir efetivamente, como eu falei, a gente começou a estudar isso em 2012, mas a gente começou a investir, comprar terreno em 2015, que era um momento de muita incerteza, principalmente política, né? A gente estava falando de pré-impeachment da Dilma. E quando a gente, então, pega a localização, location, acaba que o preço do metro quadrado é mais caro, né? E a gente acabou, então, começando nesse subsegmento. Tá, mas quando a gente fala alta renda, você vai, né, você olha tudo que você tem aqui, se você colocar no lápis e comparar com alguns outros competidores, você vai ver que ele é muito mais alta renda no que ele parece do que efetivamente no custo, tá? Ele não é tão high, tá, quanto ele parece, né? E a gente brinca às vezes também, né, que você está aqui, você está olhando, não necessariamente que você está, a gente está agregando de valor para você, é o que custou para a gente. Então, esse benefício acaba indo para o locatário, né? Porque a gente compra na escala, tanto imóvel, quanto mobília, quanto serviço, né? A gente centraliza, a gente tem uma operação verticalizada, onde a gente faz a gestão do condomínio. Então, isso é super importante. Falando um pouquinho da diferença de hotel e de contratos maiores, normalmente no hotel, e até você olha, parece que o ticket, a diária é maior. Se você dividir, né, um apartamento aqui mensal, um custo mensal de um apartamento de 36, 42 metros e ver quanto que dá de diária, ele dá 250, 300 reais, que é comparado com um hotel aí 3 estrelas less aqui nessa região, né? Não estou nem comparando. Você tem a casa, né? Você pode deixar mala, você pode voltar, etc. Então, quando você olha primeiro o hotel, ele tem essa sazonalidade. Os contratos de mais longo prazo, não. O serviço que você precisa ter num hotel, pagar corretagem e todo dia atrás de cliente, etc., parece, quando você olha aqui, o bottom line, a receita é mais alta. Mas quando você olha, né, o top line, né? Quando você olha o bottom line, você vai ver que não é tão diferente, tá? Então tem essa grande diferença e tem a questão da estabilidade. Então quando você tem aí, falando um pouquinho, por exemplo, do Covid, que foi uma crise não só econômica, mas de mobilidade, né? Os contratos longos, os contratos que a gente tem aqui mais longos, a gente não mexeu, né? Quem foram os contratos que, né, diminuíram? Contratos que vêm de empresas, e essas empresas normalmente têm contratos mais curtos, 3 meses, 4 meses. Empresas que trazem de fora de São Paulo, que não é ainda o morador que escolhe, porque às vezes ele vem pela empresa, depois ele quer continuar, porque ele vai ficar mais longo prazo. E por questão de mobilidade. Então as empresas pararam de trazer gente, quem mora fora tinha que escolher se ia ficar no país lá fora ou no Brasil. Então esse foi o público que caiu um pouquinho mais. Por outro lado, ele é um público que ele, tirando a questão mobilidade, ele é frequente também, né? Então tem essa questão das empresas, e você falou um pouquinho dessa questão de alta renda, né? A região, ela chama, né, altos executivos e etc. E aí acho que é um pouquinho disso, né? A localização chama alta renda, né? E a gente acabou criando, então, um produto que atende esse tipo de morador e o que esse morador está esperando. Muito bom, Carol. E um ponto muito importante quando a gente pondera fundos imobiliários diz respeito à ocupação, né? Como que está a ocupação, tanto aqui do V-House quanto também do VO 699? Como eu falei, né? E é legal de ver, porque a gente acompanha muito, né? Por ser casa das pessoas, né? Quem são as pessoas que estão morando. E como eu tinha falado anteriormente, né, no Covid, a gente acabou mantendo uma carteira de contratos longos, né, que já vinham e
gerando novos contratos. A gente brinca que no Covid, quem separou vinha para cá em 5 minutos e a gente brincava quem ia dar baixa, quais iam ser as baixas, né? Quando a mulher mandou o cara fora de casa, voltou. Quando o cara saiu, não volta mais, eu brinco. Mas hoje a ocupação aqui está perto de 72%. E o Vila Olímpia foi muito também, né, interessante, quando a gente fala que a gente entende que esse produto é um produto defensivo, e de novo, voltando que a gente começou em 2015, com uma maior incerteza econômica, né, porque ele vai bem tanto na crise, porque as pessoas tendem a alugar mais e a não comprar, quanto no mercado bullish, porque tem necessidade desse produto e de mobilidade. A gente abriu em março, efetivamente, para alugar. Hoje a gente está com quase 50% de ocupação. Olhando um pouquinho essa questão, né, de contratos mais longos, dá para ver efetivamente, né, o quão defensivo e estável são essa carteira, mas também que caso um cliente, né, dê default ou tenha algum problema, o percentual que ele representa dessa carteira é pequeno. Então, essa questão de ser pulverizada é uma coisa que a gente gosta também, né? Com certeza, acho que isso é muito importante e principalmente também ponderar que hoje a gente vive uma sociedade que ela vive muito mais a experiência, às vezes ela quer ter ali o seu capital investido, até mesmo em um fundo imobiliário, para conseguir ter a renda disso, do que às vezes imobilizar seu capital ali em algum imóvel e, poxa, às vezes você perde também a mobilidade, né? Você comprou ali um imóvel, tem que pagar ITBI, se quer vender, tem que pagar também, corretagem, um monte de coisa. Você faz com móvel, né? Vai ter que, agora o móvel não cabe no próximo, eu quero morar fora, agora eu tô com um bando de imóveis que eu faço, né? Exato, eu mesmo tenho essa percepção, né? Eu vou casar ano que vem, quem me acompanha sabe disso, e poxa, não tem essa pretensão de comprar algo e tá fixado ali, porque acho que as coisas mudam, a sociedade como um todo hoje, ela muda muito e vai muito de encontro a isso, né? As pessoas, elas têm essa ideia de viver essa experiência, e acho que o que tem aqui, até pelo que eu vivi de experiência, é muito legal, vale muito a pena para quem vive toda essa experiência aqui dentro do V-House ou lá do Vila Olímpia também, acho que isso faz todo sentido, e eu queria saber de você, né? Retorno. Acho que é legal a gente entender essa questão, poxa, é muito bem localizado, tem inquilinos pulverizados, tem muita coisa muito boa, mas quanto que isso vai trazer de retorno a quem investir? Né? Porque tem aí esse pipeline de 220 milhões a serem levantados para investir tanto aqui no V-House quanto lá no Vila Olímpia, e quanto que vocês estimam aí de retorno para o investidor? Então vamos lá. A gente, e aí só falando dessa questão, né, quando você faz o paralelo com o Uber, né, eu acho que as pessoas, quando você fazia 18 anos, a primeira coisa que você queria era tirar a carta e ter carro. Hoje, ninguém quer ter carro, né? Essa questão do usar e não ter, eu acho que é uma tendência aí mundial, né? Você não precisar, como você falou, imobilizar e ficar com isso carregado. A não ser, de novo, que seja um bom investimento. Aí é uma outra história. A gente tem um mecanismo interessante no fundo, que a gente deu uma preferência para o morador, principalmente para tirar vamos dizer, esse período Covid, né, efeito Covid, porque ele não é o ativo estabilizado, de 6,5% como preferência para o fundo em relação à nossa coparticipação. Então, enquanto o fundo não dá 6,5%, a nossa coparticipação não recebe nada. Deu 6,5% para a gente, o que deu acima é proporcional à participação. A gente está falando aqui, né, numa modelagem de mais ou menos 7,40 em 10 anos de média. Ele pode dar mais, pode dar menos, lógico, a gente está falando, né, aqui de um produto de equity, né? Não pode esquecer que o lastro, né, como você falou, é um ativo bem localizado, você ainda tem o ganho de capital desse ativo, né, a valorização do ativo, mas como renda, a previsão é mais ou menos 7,5 em 10 anos, 7,36, se eu não me engano, no prospecto certinho. Muito bom. O que eu achei bem interessante, principalmente desse IPO que vai ter, é o valor mínimo para investir, né? Porque eu vejo muitos fundos imobiliários, poxa, você quer começar a investir, você tem que despender ali 10 mil, 20 mil, e eu vi que nesse caso, para o JFL Living, são R$1.000, né? Então, mesmo para o pequeno investidor, que às vezes não tem tanto recurso, ele consegue entrar também. E tem também essa questão, né? Não tem uma renda garantida, mas você tem ali, de certa forma, um prospecto e você tem um feeling, poxa, até onde pode ir, você sabe os custos que você tem e você sabe o quanto você pode ter de retorno dos apartamentos que você tem. Então, você está num processo de ascensão, no sentido de preencher esses apartamentos e o custo você já tem hoje. Então, quanto mais preencher, mais renda vai ter, mais retorno o cotista vai ter e mais retorno vocês
da participação vão ter também. Não, e é importante essa parte, né, de alinhamento. É importante, porque a JFL Living continua fazendo a consultoria imobiliária, continua fazendo locação e continua sócia. Então, o fundo vai ganhar exatamente o que a gente vai ganhar, né? E a gente tem uma preocupação muito grande com o custo. Então, por mais que, óbvio, você tenha o produto, né? A gente está sempre olhando custo, eficiência, como melhorar. Se olhar as máximas, os atributos JFL Living, e são em todas as coisas, desde a área financeira, do produto, do apartamento, de tudo. Tem a parte de atenção aos detalhes, luxo despojado, eficiência e privacidade. Normalmente no varejo, o corretor ele quer fechar o negócio porque ele vai ganhar corretagem. Mas o pós-venda não tem esse acompanhamento. Mas o pós-venda não tem esse acompanhamento e a tendência é o corretor tentar fazer o preço fechar para poder ganhar a corretagem. Aqui não. Ele não ganha por fechamento de negócio. Ele ganha se atingir uma receita com um custo, com um tipo de produto, de prazo e, consequente, diminui o que a gente chama de vacância friccional, que é essa giro, que é o que acontece, né, normalmente comparativo com o hotel. Você tem um contrato de 30 meses, você não vai ficar um dia desalugado desse apartamento sem ganhar receita. Quando você está na mudança de um apartamento para outro, às vezes você precisa de 10 dias, porque é o último apartamento dessa tipologia, alguém já alugou para daqui a 10 dias. Esses 10 dias a gente vai ficar sem ganhar receita. Então é super importante, eu acho que esse ponto é um ponto, para a gente, super estratégico. Bom, Carol, e algo que me chamou muita atenção para estudar o JFL Living é a própria questão residencial que ele tem, né? Porque, poxa, muitos investidores, pessoas físicas, fizeram fortunas com imóveis físicos, né? Só que, poxa, você tem que lidar com o inquilino, você tem que lidar com reforma, com inúmeras coisas, né? Eu até assistia muito Chaves e via ali o seu Barriga indo com o seu Madruga, aquela dor de cabeça toda, a dona Florinda pagava bem, mas, poxa, é algo bem complicado e às vezes também você juntou ali 200, 300 mil reais e você colocou em um só lugar que você vai ter um só inquilino e algo binário, né? Ou tá alocado e você ganha com isso, ou tá desalugado e você, ao invés de ter um ativo, vira um passivo porque você ainda tem os custos. Então, para mim, essa questão residencial é bem interessante porque você tem tanto a diversificação geográfica de 2 imóveis em bairros distintos aqui de São Paulo, tem a própria questão de diversificação de inquilinos também, porque você tem vários inquilinos e comprados de contratos distintos também. E eu queria que você deixasse isso, né? Porque vocês olharam para o investidor pessoa física. É acessível a R$1.000 para entrar. Então, por que é interessante para investidor pessoa física olhar para isso, né? Porque acho que o que vocês fazem aqui é único e é realmente aquilo que as pessoas pensam em um fundo imobiliário, né? Eu vou ter ali um fundo imobiliário que vai ter a pessoa alocando e eu vou ter uma renda disso. Então, você não vai estar alocando para uma empresa, bem dizer assim, como um shopping, uma laje corporativa. São pessoas, é algo muito fácil de você entender como ganhar dinheiro, né? Acho interessante você ter falado isso, né? E quando a gente fala, né, a pessoa física, ela vai e compra e é binário, está alugado ou não está alugado, normalmente o business de locação não é o business dela, né? O que a gente está falando aqui é o seguinte, olha, que nem você falou, são vários ativos, tem diferentes plantas, diferentes pessoas, e deixa que a gente está se preocupando com isso, porque a gente está olhando 200, 300, 400 apartamentos e comprando na escala. Então, esse benefício, né, e a preocupação de se está com custo, não está com custo para dar o retorno, a gente está olhando, né, e não está tirando, né, no meio do caminho, valor, porque às vezes você está com custo alto, né, você não está alugado, você acaba diminuindo o valor do ativo para alugar. Aí o cara de baixo de você faz a mesma coisa, porque o seu diminuiu. Aí você começa a não querer investir nesse ativo porque não está te dando retorno bom. Bom, galera, e nesse vídeo eu quis trazer para vocês o JFL Living, tá? Eu tenho um quadro, Carol, no meu canal que eu gosto de chamar de Bolsa na Rua. Então, poxa, eu tô passeando, tô aqui em São Paulo, tô fora, eu vi alguma empresa que tem capital aberto em bolsa, eu gosto de mostrar ali pra galera. E esse aqui é um fundo imobiliário que ele vai ter capital aberto em bolsa a partir de novembro
desse ano, então acho que a grande ideia é que as pessoas elas possam entender, tá? Esse foi o primeiro fundo imobiliário que eu trouxe aqui pro canal, eu vou trazer mais porque eu acho que você tem que investir em algo e entender muito além do código, né? Tem um código, mas tem uma empresa por trás, tem tijolo por trás, tem o racional todo por trás. Então, espero ter agregado valor nesse sentido para vocês. E, Carol, queria agradecer imensamente pelo espaço, por quando procurei vocês, você abriu a casa realmente, né? Mostrou a cozinha e falou, Rodolfo, vem aqui, fica aqui, entende essa experiência, porque aí sim você vai conseguir fazer um bom vídeo e certamente isso agregou muito valor aqui. Obrigada em nome da JFL Living, até para você ter vindo, por todo o feedback e pela convite. É isso aí. Pessoal, curtiu esse vídeo? Deixa aqui o seu like, se inscreva no canal Vamos Pra Bolsa e até a próxima.